O nível do Lago Tahoe disparou, atingindo 6.229 pés. Ele chegou no limite extremo. E agora, uma pressão sísmica colossal está aumentando. A tensão foca numa falha que pode gerar uma catástrofe de magnitude 7.3. Após 5 anos de uma seca implacável, o lago alpino mais icônico da Califórnia mudou. A virada foi do dia para a noite. Nevascas recordes e rios atmosféricos despejaram tudo. Bilhões de galões inundaram a bacia numa velocidade que ninguém conseguiu prever. O que deveria ser motivo de festa virou um pesadelo geológico total. Escondido sob essas águas cristalinas, existe um dos segredos mais fatais da Califórnia. Uma falha geográfica gigantesca que passa exatamente debaixo do leito do lago. Cientistas alertam que um rompimento devastador está 4.000 anos atrasado. Agora toda essa água, com bilhões de toneladas de peso, está esmagando o fundo. O peso massacra rochas fraturadas que acumulam tensão há milhares de anos. Sismólogos monitoram os aparelhos sem parar. Os pequenos tremores estão aumentando. Se essa falha ceder enquanto o lago estiver com sua capacidade máxima, desmoronamentos internos podem criar um tsunami e varrer as cidades da costa. Califórnia e Nevada seriam atingidas em poucos minutos. Será que a água que salvou a Califórnia da seca está prestes a causar algo muito pior? O marcador registra exatamente 6.229 pés acima do mar. Esse é o teto máximo de volume permitido por lei para o Lago Tahoe. Esse limite foi imposto por uma ordem judicial federal há mais de um século. É o ponto mais alto que as águas podem chegar sem violar as regras. E agora, a água força essa barreira sem ter mais para onde escoar. Meia década atrás, o cenário nesse mesmo lugar era completamente diferente. A estiagem esvaziou o Tahoe, revelando troncos de árvores milenares nas margens. Ampas de barcos ficaram jogadas, terminando a metros de distância da água. Donos de marinas viram o prejuízo crescer, enquanto o lago sumia mês após mês. Especialistas temiam que a crise hídrica do estado jamais fosse revertida, mas os rios atmosféricos chegaram. Tempestade atrás de tempestade castigou a Sierra Nevada. Isso começou no final de 2022. Muita neve cobriu as montanhas. Algumas estações registraram 237% acima do normal. Com a primavera, o gelo derreteu. Bilhões de galões jorraram para dentro de Tahoe. Foi mais rápido do que qualquer modelo previu. O nível subiu 4 pés numa só estação. Técnicos correram para abrir as comportas no escoamento do rio Truckee. Eles liberaram o fluxo máximo permitido rio abaixo, mas não foi o bastante. No início de 2024, Tahoe bateu recordes que não via desde 2019. A mudança radical deixou pasmos os moradores que viram a seca devorar a região. Eles observaram a estiagem consumir seu amado lago por 5 anos seguidos. O setor de turismo vibrou. Caiaques e banhistas voltaram a ocupar as orlas. Essas mesmas praias estavam secas e rachadas apenas 2 anos antes. As notícias nos jornais celebravam o milagre das águas na Califórnia. Só que longe dos holofotes, uma história bem diferente estava surgindo. Especialistas que vigiam a região notaram falhas bizarras em seus relatórios. Essas anomalias não tinham qualquer relação com a quantidade de água. Sensores sismográficos ao redor do lago registraram um aumento nos picos de atividade. Pequenos ábalos e padrões suspeitos exigem atenção. O lago encheu e a seca acabou, mas algo sinistro ocorre nas profundezas. Algo capaz de transformar qualquer celebração em pânico e o medo em desespero total. Sob as águas cristalinas de Lake Tahoe se esconde um dos segredos mais sinistros da Califórnia. A falha de West Tahoe é basicamente uma rachadura geológica colossal e perigosa. Ela rasga o fundo do lago por uma extensão de quase 40 quilômetros. A comunidade científica já monitora essa falha há muitas décadas, mas as novas descobertas sobre o seu potencial destrutivo tiram o sono de qualquer especialista. Esse monstro geológico consegue gerar tremores com magnitude de até 7,3. Para você entender o drama, lembre-se do terremoto de Loma Prieta em 1989, aquele que simplesmente devastou toda a região da Baía de São Francisco. Aquele tremor foi de 6,9. Já um de 7,3 libera umas 2,5 vezes mais energia. O rastro de destruição seria algo completamente catastrófico. Só que o tamanho do impacto nem é o que mais assusta. O problema real é o tempo. Pesquisadores da Universidade de Nevada e do órgão geológico americano passaram anos analisando amostras de sedimentos retiradas das profundezas do lago. Eles vasculharam fendas submersas e evidências de rupturas milenares gravadas nas rochas. E olha, a conclusão deles é de deixar qualquer um arrepiado. A última grande explosão da falha de West Tahoe rolou há uns 4.000 anos. Analisando o acúmulo de tensão,
E cientistas calculam que um novo mega evento já passou da hora de acontecer. São 4 milênios de pressão bruta se acumulando contra as rochas rachadas. 4.000 anos de uma tensão absurda em pedras que, uma hora ou outra, vão ceder. E o sistema de falhas ali embaixo não é só um corte simples e isolado. É uma rede complexa de segmentos interligados que podem estourar juntos no efeito dominó. A falha de West Tahoe se conecta com outros sistemas que cortam toda a bacia, criando uma teia de instabilidade geológica escondida bem debaixo de um dos destinos de férias mais amados e badalados de todos os Estados Unidos. Quase ninguém dá bola para essa falha comparada com a fama da San Andreas. Não existem filmes de Hollywood mostrando o perigo que ela representa. Poucos turistas nadando naquelas águas sabem que estão flutuando sobre uma bomba relógio. Mas os sismólogos que mapeiam os riscos da Califórnia colocam Tahoe entre as zonas mais críticas do estado. E agora apareceu uma variável nova e ainda mais assustadora. Bilhões de toneladas de água estão esmagando essa falha atrasada com força máxima. A água pesa pra caramba, muito mais do que a maioria das pessoas sequer imagina. Um único pé cúbico de água pesa 62 libras. Lake Tahoe, cheio, suporta cerca de 39 trilhões de galões. A conta é de cair o queixo. São bilhões de toneladas de pressão socando o fundo do lago a cada segundo. Esse peso todo não fica só parado ali. Ele pressiona rochas que já estão fragilizadas. A água acaba entrando em cada rachadura e fenda da estrutura geológica lá embaixo. E quando esse peso absurdo senta em cima de um sistema de falhas ativo, cria o cenário perfeito que sismólogos já viram causar terremotos pelo mundo todo. O nome desse fenômeno bizarro é sismicidade induzida. Grandes massas de água podem sim causar terremotos. E isso não é teoria, é fato provado. Em 1967, uma represa na Índia causou um tremor de 6,3, que matou 180 pessoas. O Lake Mead, lá na represa Hoover, também já gerou centenas de pequenos tremores desde que foi enchido nos anos 1930. Na China, a represa de Zipingpu pode ter ajudado no terremoto de 2008, que matou quase 70 mil pessoas. A ciência ainda discute essa conexão, mas o padrão é impossível de ignorar. A água consegue disparar terremotos por meio de dois caminhos diferentes. O peso absurdo esmaga verticalmente as falhas que já sofrem pressão tectônica. Só que o efeito mais traiçoeiro acontece bem debaixo dos nossos pés. O líquido entra nas fendas das rochas e faz subir a pressão dos poros. Essa força acaba com o atrito que mantém as placas bem travadas. No fundo, a água lubrifica a falha, facilitando um deslize perigoso. Isso faz com que toda a energia acumulada estoure de forma violenta. O Lago Tahoe está no limite. Carga total, peso bruto e pressão máxima. Tudo isso está empurrando com força a falha de West Tahoe. Essa estrutura vem juntando tensão há 4.000 anos seguidos. O sistema já passou do ponto crítico e superou seu ciclo comum. Agora, bilhões de toneladas extras estão forçando a barra por lá. Quem monitora a região sabe bem o perigo que essa mistura representa. Uma falha atrasada, peso recorde de água e rochas sem aderência. Tudo está se alinhando para o que pode ser um desastre total. E os sensores já estão pegando exatamente o que os cientistas temiam. A falha está reagindo e os aparelhos não estão para brincadeira. Algo está rolando sob o Lago Tahoe e os dados estão gritantes. A vigilância constante nas estações locais revela um cenário bizarro. Estão rolando mini tremores cada vez mais frequentes em toda a falha. Abalos de 1,9 de magnitude foram detectados ultimamente. Ninguém sente nada na superfície, mas a tecnologia não deixa passar nada. Os geólogos chamam essa agitação de atividade microsísmica. Para quem não entende, um tremor de 1,9 parece bobagem. Não passa de um sussurro quase mudo na história da Terra. Mas os especialistas enxergam esses pequenos sustos como avisos reais. São como tiros de alerta de um sistema que está prestes a explodir. O histórico da região só aumenta o medo de quem entende do assunto. Antes de grandes tragédias, as falhas costumam dar esses sinais sutis. Pequenas quebras liberam só uma fração da energia que está presa. Esses eventos indicam que partes gigantescas da falha estão por um fio. O terremoto de 2011 que arrasou o Japão começou assim. Teve uma onda de tremores leves antes do caos total se repetir. As estações no Lago Tahoe agora trabalham 24 horas por dia. Pesquisadores analisam cada estalo, mapeando onde e quão fundo foi. Eles vigiam o ritmo toda semana e o padrão normal está sumindo. O que era comum há 5 anos, hoje já parece um nível alarmante. E tudo isso rola enquanto a pressão da água atinge seu ápice. O desafio é ler os sinais, pois prever terremotos é um mistério.
Esses mini-abalos podem ser o estopim de uma catástrofe iminente, ou podem soltar a pressão e adiar um evento maior por enquanto. Pode até ser alarme falso, já que a ciência não garante nada. Ninguém sabe qual cenário vai vencer, mas o aviso foi dado. O conjunto de fatores no Lago Tahoe exige atenção total agora. Uma falha geológica sob pressão, volume máximo de água e abalos que não param de crescer. Cada um desses fatores isolados já seria motivo para ligar o sinal de alerta. Mas juntos, eles formam um cenário explosivo que nenhum cientista ousa ignorar. Os sensores captam tudo, a Terra continua tremendo e os especialistas monitoram cada sinal. Se a falha de Tahoe Oeste romper com o lago cheio, o tremor será apenas o abre-alas do caos. O que vem em seguida é muito pior, pois o fundo de Lake Tahoe é um abismo traiçoeiro. O lago mergulha em profundezas que passam de 1.600 pés, com paredões verticais. Enormes massas de sedimentos instáveis estão penduradas nessas encostas íngremes. Um terremoto de magnitude 7.3 sacudiria essas formações com uma violência absurda. Pesquisadores acreditam que o resultado seriam deslizamentos subaquáticos catastróficos. Milhões de toneladas de terra desmoronando nas profundezas do lago ao mesmo tempo. Quando esse volume colossal de material desloca a água tão rápido, nasce um tsunami. Isso não é mero palpite, pois as provas geológicas mostram que já aconteceu antes. Estudos no leito do lago revelaram depósitos gigantescos de tragédias pré-históricas. O colapso de McKinney Bay moveu cerca de 12 milhas cúbicas de terra em um único evento. A onda gerada por esse impacto deve ter sido algo absolutamente devastador. Simulações modernas projetam o estrago que um evento similar causaria hoje em dia. Ondas de 30 pés ou mais cruzando o lago a 100 milhas por hora. Quem vive na orla teria praticamente zero tempo para receber qualquer aviso. A mesma geografia que torna Tahoe um paraíso também a transforma em uma armadilha. O lago tem apenas 12 milhas de largura em seu ponto mais extenso. Um tsunami gerado em uma margem alcançaria o lado oposto em poucos minutos. No oceano, as populações costeiras ainda têm chance de fugir a tempo. Sistemas de monitoramento detectam sismos distantes e dão horas de vantagem. Em Lake Tahoe, esse tipo de luxo simplesmente não existe para os moradores. O terremoto e o tsunami chegariam às comunidades praticamente ao mesmo tempo. As pessoas sentiriam o chão sacudir e veriam a onda chegar em minutos de puro terror. O fato de ser uma bacia fechada cria um pesadelo ainda mais sinistro. No mar, a onda se dissipa, mas no lago ela ricocheteia nas margens circundantes. A água ficaria indo e voltando, golpeando as cidades várias vezes seguidas. A primeira grande onda seria apenas o início de um ataque implacável. 2 estados, dezenas de comunidades e meros minutos até o impacto total. Atualmente, não há nenhum sistema de alerta eficiente operando na região. Salt Lake Tahoe, Tahoe City, Incline Village, Kings Beach e State Line. Não são apenas nomes em um mapa, mas milhares de famílias e lares em risco. Construídas em uma das orlas mais famosas da América, elas estão na rota do desastre. A maioria dos moradores vive lá sem ter ideia do perigo que o cerca. Cerca de 55 mil pessoas residem na bacia de Tahoe o ano todo, mas esse número explode completamente durante a alta temporada de turismo. Nos fins de semana de verão, mais de 100 mil visitantes lotam as praias. No inverno, as pistas de esqui e os resorts atraem outros milhares de turistas. Em qualquer feriado, a população ao redor do lago chega a triplicar. Toda essa gente teria apenas alguns minutos para reagir a um tsunami iminente. A maioria não entenderia o que está acontecendo até a onda atingir a costa. A geografia local acabou se tornando uma armadilha mortal silenciosa. O Lago Tahoe fica escondido em um vale cercado por montanhas, com poucas estradas de pista simples servindo de entrada. A Rota 28 contorna o norte, a Rodovia 50 corta o sul e a 89 segue pela margem oeste. No auge do verão, o trânsito nessas vias vira um caos total com a chegada dos turistas. Se rolar uma fuga em massa, essas pistas virariam um estacionamento gigante. A gestão de emergências encara um verdadeiro pesadelo burocrático e jurídico. O lago divide a Califórnia e Nevada, com 5 condados repartindo a bronca de cuidar da orla. São 2 governos estaduais, vários corpos de bombeiros e dezenas de órgãos locais envolvidos. Todo esse pessoal precisaria se entender na hora se uma tragédia de poucos minutos acontecesse. A falta de um sistema de alerta é de deixar qualquer um apavorado. Cidades à beira-mar contam com sirenes de tsunami e rotas de fuga bem traçadas. Já no Lago Tahoe, não existe nada disso. 0 sirenes, nenhuma sinalização de perigo. E o povo nem desconfia da falha geológica que corre debaixo dos pés.
Os imóveis ao longo da margem valem mais de 15 bilhões de dólares. Mansões de luxo, resorts históricos e marinas lotadas de barcos compõem o cenário. Áreas comerciais atendem milhões de turistas, tudo erguido achando que esse azulão do lago é puro sossego. A maioria das pessoas busca o Tahoe pela paz, pela vista incrível e para fugir da bagunça urbana. Poucos se tocam que construíram suas vidas em cima de uma fenda na terra, uma falha que está ali, quietinha, esperando 4.000 anos para se mexer. Dentro das bases de monitoramento espalhadas por toda a região do vale, os sismógrafos desenham linhas infinitas em telas digitais, acusando qualquer tremidinha mínima. Qualquer balanço na crosta terrestre deixa sua marca registrada por lá. Os cientistas vigiam esses dados como caçadores à espreita, esperando uma presa que eles sabem que vai aparecer. A tecnologia de ponta nunca esteve tão avançada como agora. Redes modernas pegam tremores que ninguém sente, e sensores medem qualquer milímetro que o solo mude. Imagens de satélite monitoram alterações na superfície que seriam invisíveis ao olho humano. Pesquisadores mapeiam a falha do oeste de Tahoe com uma precisão que os antigos nem sonhavam. Mas o grande entrave fundamental continua sendo o mesmo. Terremotos são imprevisíveis. A ciência até localiza as falhas, faz o cálculo das probabilidades e entende os sinais de perigo. Só que ninguém sabe o dia nem a hora, porque a Terra não avisa suas intenções. Uma fenda pode ficar travada por milênios além do esperado, ou simplesmente arrebentar amanhã cedo. Esse mistério é de deixar qualquer um doido, e não tem como fugir dele. Várias equipes seguem analisando o vale, tentando decifrar o que vem pela frente. Os sismólogos da Universidade de Nevada buscam qualquer coisa estranha nos padrões dos tremores. Especialistas do Serviço Geológico Americano ajustam seus modelos de risco, jogando dados novos sobre como esse sistema de falha se comporta. Alunos de pós-graduação ralam anos estudando sedimentos que revelam tragédias da pré-história. Conseguir verba para as pesquisas é uma luta constante e ingrata. A falha do oeste de Tahoe não vira manchete, e sem tragédias recentes, o povo esquece do perigo. O dinheiro acaba indo todo para San Andreas e outras falhas famosas. Enquanto o perigo escondido em Tahoe ganha só um tiquinho da atenção que os cientistas pedem, o que os especialistas concordam é algo bem desconfortável. A falha vai se romper de vez. Não é palpite, é certeza geológica. Fendas que acumulam pressão acabam explodindo uma hora. E a falha do oeste de Tahoe está guardando essa energia há 4.000 anos. Toda essa pressão vai explodir. A única dúvida é o momento exato e o tamanho da violência. Por enquanto, os cientistas seguem vigiando, enquanto cada sensor capta o perigo iminente. O volume de dados não para de crescer. A falha sob o Lago Tahoe avança silenciosa rumo ao seu desfecho inevitável. O Lago Tahoe repousa sobre a Serra Nevada, parecendo um espelho gigante. Ele reflete toda a beleza ao redor, mas esconde a verdade que jaz no fundo. Quem passa por lá só enxerga águas azuis e o visual impecável das montanhas. É, sem dúvida, uma das obras mais caprichadas da natureza. A galera tira fotos do pôr do sol na beira do lago para bombar nas redes sociais. Ninguém vê o que está lá embaixo, com a água atingindo 6.229 pés. São bilhões de toneladas esmagando a crosta terrestre com uma força brutal e implacável. Após 5 anos de uma seca terrível, o nível do lago subiu muito além do previsto. Rios atmosféricos despejaram a chuva que os especialistas temiam que nunca mais voltaria. As manchetes falaram em milagre e os gestores finalmente puderam respirar aliviados. Mas quem realmente monitora a região está enxergando um cenário totalmente diferente. A celebração virou pavor. Há 25 milhas de rochas rachadas sob a superfície. A falha de West Tahoe vem acumulando uma energia absurda há muito tempo. Esse processo começou antes mesmo dos humanos erguerem suas primeiras construções permanentes. São 4.000 anos de tensão acumulada em rochas que os olhos não alcançam. A falha ignora o valor dos imóveis, o lucro do turismo ou os feriados prolongados. Ela obedece ao cronômetro geológico, ignorando totalmente a nossa agenda humana. O tempo da geologia possui uma paciência que desafia a nossa compreensão. Tremores leves continuam aparecendo nos sismógrafos espalhados por toda a bacia. Cada pequeno abalo deixa seu rastro registrado nas estatísticas. Pesquisadores decifram padrões que podem ser o aviso final ou apenas ruído. Nenhuma máquina consegue prever o segundo exato em que a falha vai ceder. Elas apenas confirmam que o chão sobre o Lago Tahoe está cada vez mais agitado. 55.000 pessoas moram fixas ao redor dessas águas o ano todo. Outros milhões aparecem anualmente
querendo fugir da rotina estressante da cidade. Eles navegam tranquilamente e erguem mansões de luxo bem na beira do perigo. Criam famílias sobre uma falha capaz de gerar um desastre de magnitude 7.3. Tsunamis podem surgir em minutos, mas quase ninguém lê os relatórios científicos. A maioria jamais compareceu a reuniões sobre os riscos sísmicos da região. Quase ninguém saberá onde se meteu até que o chão comece a chacoalhar de verdade. A segurança é precária. Não existe sequer uma sirene de tsunami instalada na orla. Faltam rotas de fuga para ondas que podem atingir a costa em instantes. Não há campanhas públicas explicando o perigo real escondido sob este paraíso. 2 estados dividem a jurisdição e 5 condados batem cabeça sobre a responsabilidade. E a falha não vai esperar a burocracia se resolver para agir. Os cientistas sabem o que vem por aí, embora talvez não aconteça hoje. Pode demorar décadas ou até um século. Mas o rompimento ocorrerá. A ciência traz certezas amargas, mas sem data marcada. A Terra vai se partir. Falhas sempre cedem. Toda tensão acumulada precisa ser liberada uma hora. Isso não é palpite, é física. O Lago Tahoe já atingiu seu limite extremo. Bilhões de galões pressionam fraturas milenares com uma potência devastadora. Águas plácidas e um azul surreal. Turistas chegam sem parar. Famílias curtindo o mergulho e a rotina segue, ignorando o perigo real. Mas sob esse visual de cinema, a tensão interna está explodindo. Os abalos continuam sendo registrados, e o pesadelo que apavora os sismólogos locais ficou impossível de ocultar. Dia após dia, será que a falha sob o lago mais fantástico da América também chegou no seu limite máximo?